Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Estamos aqui com o minicurso Luziaúma em Múltiplas Versões. Aqui temos o cordel, o mito, nós temos a semiótica e temos a lexicologia. Então, o nosso trabalho faz parte, né, do estágio em docência do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. Hoje temos aqui como convidado o nosso colega, né, nosso amigo Vicente de Paula Martins, né? Então, cujo nome eu já disse cortado, não foi, professor? Vicente de Paula da Silva Martins. Ou Vicente Martins, como nós o chamamos, né? Então, Vicente, é uma grande satisfação recebê-lo aqui, certo? Você vem coroar essas reflexões sobre o Luziaúma, trazendo assim um ângulo, né, que não é muito comum. Nós, evidentemente, estamos desde a escola e tal, né, desde os primeiros tempos da escola, nós nos habituamos a consultar um dicionário e tal, mas vai ficando algo misterioso para um pequeno clube, né, de pessoas realmente que têm uma alta erudição. Então, aquilo ali parece que vai virando algo realmente assim para muito poucos, né? E você democratiza isso, você mostra como há essa relação dos estudos, né, lexicais com a palavra, certo? Para mim, isso ilumina imensamente assim, os estudos semióticos. Até eu tive a oportunidade de falar que Greimas começa, né, os seus trabalhos nessas reflexões sobre o emprego de determinadas lexias no sistema da moda francesa, por exemplo, no momento até da contra-revolução, né, lá na França. Então, são assuntos muito interessantes e quem estuda a cultura, não é? Quem se interessa pela cultura aqui do Nordeste, né, pelo cordel e assim por diante, com certeza sairá hoje, né, com uma dimensão totalmente diferente, vai realmente entender o que é isso. E muita gente pergunta, será que é lexicologia? Será que é terminologia? Não é? Então, nós teremos a oportunidade de receber assim, esta aula, né, assim, e com certeza vai esclarecer, né, vai nos colocar num patamar aqui digamos, de relacionamento, né, com essa especialidade da linguística. E o professor Vicente, gente, eu tenho aqui uma biblioteca no meu computador, certo? E eu tenho uma estante do professor Vicente, tá? Eita. Então, há uma pasta, ali um setor, tal é a generosidade dele, né? E que vem sempre mandando, né, as suas produções, os seus livros, né? E agora, recentemente, né, trazendo este sobre o Luziaúma, dicionário de cultura linguística, certo? Que eu recebo assim com muito carinho, né? E que eu digo que está sendo lançado aqui também, não é, Vicente? Sim. Está sendo lançado agora. Estamos lançando agora aqui. Então, é mais um motivo, né? Enfim, de nos honrar aqui, né, gente, com a sua presença. Então, né, eu não sei se as nossas coordenadoras têm uma palavrinha, não é? Então, é com vocês e depois o nosso convidado. Boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos encerrar esse momento maravilhoso, esse mini curso maravilhoso. Queria agradecer novamente ao professor Leite, a presença do professor Vicente. Hoje nós vamos ver o Dicionário da Cultura Linguística do Luziaúma. Então sejam todos muito bem-vindas e bem-vindas. Infelizmente hoje é o último dia, mas vamos encerrar com chave de ouro. Muito bem. Então, muito bem. Então, vamos passar a palavra para o nosso convidado, né? Vicente, então fique à vontade, tá certo? E aí nós vamos curtir aqui a sua apresentação. Muito bem. Boa noite a todos. Quero agradecer mais uma vez o convite feito pelo professor Leite Júnior, colega já de muitos anos, né? Conheço há muitos anos o trabalho do Leite Júnior. E vou ter que começar, Leite Júnior, até dizendo a sua idade. Vou ter que dizer a sua idade.
Eu era aluno do curso de letras em 1983, eu entrei em 83 na UES, e eu não sei exatamente o ano, se foi 84 ou 85. Eu estava como bolsista na UES, ali no Itaperi, na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que era ao lado, funcionava isso na UES, no Itaperi, ao lado do protocolo. E um dia à tarde, no final da manhã ou início da tarde, chegou uma pessoa, um professor, para entregar uma documentação para assumir uma vaga em virtude de um concurso. Eu nem sei precisar o ano, né, Leite Jun? Que ano era aquele? 84 ou 85? 83 mesmo? Exatamente. O concurso tinha sido feito 2 anos antes, não é? E isso era 85, uma vez que eu assumi em 86 na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos, né? Então, certamente, isso é de 85 para... porque em 86 eu já assumi o período letivo normal. Pronto. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo naquele momento. Você se apresentou, falou, né? Eu me identifiquei como estudante de letras. Você foi falar rapidinho, enquanto esperava o protocolo abrir, você foi me falar do seu trabalho, né, na literatura, e eu fiquei ainda mais encantado com esse campo do saber. Se eu tinha alguma dúvida, nunca tive dúvida, mas realmente eu queria ser como você também, ter essa história assim parecida, né? Fazer concurso, ter a oportunidade. Não pensava em ser professor de universidade, mas queria seguir essa carreira, queria entregar uma documentação do protocolo de algum local, né? Para confirmar a minha carreira profissional na área de letras. E estou muito feliz com essa área. De modo que eu me sinto muito grato, mais uma vez, muito grato pelo trabalho. E, às vezes eu me sinto autista, porque eu me empolgo muito nessa interface literatura e linguagem, língua e literatura, língua e cultura, e são poucos interlocutores. E muitas vezes eu me sinto uma espécie de autista, né? Fico assim, conversando com algumas pessoas, mas são poucas pessoas receptivas a dialogar, né, nessa interface, língua, literatura, cultura, mexer com isso. E no nosso caso também, os nossos currículos, você é professor de letras há muitos anos, sabe disso, os nossos currículos são precários nessa formação, digamos assim, de estudos culturais, envolvendo interface, né? As nossas disciplinas do curso de letras são disciplinas rígidas, duras, né? Aqui e acolá a gente dá uma aberturazinha, como você faz aqui, né? Você, em um evento desta ordem, você traz cordel, mito, semiótica e lexicologia, mas não tem nenhuma disciplina específica de cordel, mito, semiótica e lexicologia. Mas você mostrou aqui que pode ter, se não um casamento, uma união estável. É possível essa união estável, né? Nos cursos de formação. Muito bem, sou professor, durante 10 anos eu trabalhei em Fortaleza, inclusive trabalhei em locais em que o próprio Leite Júnior deixou pegadas. Eu fiz um concurso para o Colégio Militar, e quando entrei, eu me lembro que tirei primeiro lugar, e um coronel foi elogiar, né, o meu trabalho. Aliás, eu muito feliz assim, por ter passado, e eu conversando com o coronel, que tinha participado da banca, o professor Brandão participou da banca, o
professor Almir Brasil, e o coronel olhou para mim e disse assim, olha, parabéns, você foi em primeiro lugar, mas está longe de um professor que passou por aqui, que foi o Leite Júnior. Aí, mais uma vez, o Leite Júnior. O Leite Júnior é uma figura brilhante que passou aqui no Colégio Militar, foi muito bem classificado. E aí, você, no Colégio Militar, sempre era lembrado como a melhor referência, né? Você, Paulo Mozano, de professores que passaram ali um período no Colégio Militar de Fortaleza. Eu também tive a oportunidade de seguir um pouco as suas pegadas por lá. Então, só tem um motivo, eu passaria a noite aqui falando das suas pegadas em Fortaleza, né? Mas, claro, não farei isso. Aí, durante 10 anos, fiquei em Fortaleza, inclusive depois fui para a SEDUC, e depois de 94, fiz concurso e fui para Sobral, onde eu estou até agora, né? Já há uns 27 anos. Muito bem. Uma das figuras que mais talvez tenha acontecido com outros professores que estão aqui, da velha guarda, como o Zé Olímpio, eu não sei se o Zé Olímpio chegou a ser colega ou amigo do José Alves, ou aluno. Fui aluno e amigo. Aluno, né? Ah, sim, é mesmo, que o José Alves estivesse vivo, já estava perto dos 90 anos. Pois bem, então você sabe da grandeza que foi José Alves. E o Leite Júnior sabe também do grande peso que José Alves, né, na Federal, na UES, ele marcou. Na UVA, ele passou uma temporada na UVA, então o José Alves era marcante. O José Alves era tão fascinante como professor que eu concluí todos os créditos para colar grau em 86 e fiquei mais um semestre para não perder 2 disciplinas que estavam sendo ofertadas pelo José Alves Fernandes. Ele disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, não, José Alves, eu não posso perder filologia portuguesa, filologia românica, porque eu tinha feito espanhol. Então, no meu currículo, eu não contemplava a filologia. Eu queria ver ainda latim, alguma cor do grego, né? Porque eu sabia que na hora que saísse, eu não voltaria. Voltaria para fazer especialização, mestrado, mas não necessariamente para né? Normalmente a graduação nem dá essa oportunidade tanto a não ser de forma muito informal, né? De um professor que saiu voltar e ficar só passeando ali, curtindo as novas disciplinas. E o Zé Alves, quando ele se aposentou, ele foi para Sobral e eu estava lá, né? Era uma grata satisfação me encontrar com o Zé Alves e a gente conversava muito. E eu me tornei muito próximo dele e ele de mim, né? De confidências. Aí foi um outro nível, aquela relação professor-aluno, mas altamente altiva, grande. E o Zé Alves passava o tempo inteiro dando aula para a gente, né? Tudo que ele falava era muito precioso. E um dia, numa dessas conversas, ele falou fraseologia. No contexto de fala dele, ele falou fraseologia. Aí eu disse, fraseologia, Zé Alves, estudo da frase? Aí ele riu e disse, não é bem isso, não. Tem frase, mas não é frase como a gente pensa na sintaxe. Não tem aquela lógica da sintaxe. E isso me intrigou muito. Como é frase, não é ao mesmo tempo frase? E como é que pode ser frase se a frase é objeto da sintaxe? E aí ele foi começar a explicar para mim o que era a fraseologia desde o grego. E isso me marcou muito. Foi uma conversa, talvez 1h da manhã, porque
porque terminava a aula e eu ia deixar o Zé Alves na casa dele, né? Porque eu tinha medo dele. Eu queria, era questão mesmo de resguardar ele, deixar ele bem direitinho em casa, só não fazia pegar, porque eu não sabia o dia, mas no dia que ele dava aula, às 10 horas, quando a gente concluía, eu disse, não, Zé Alves, eu vou deixá-lo. E aí aproveitava no portão, e a gente, às vezes, ficava até 1h, meia-noite, sei lá. E nesse dia era quase 2h da manhã, e ele conversando muito, e foi me explicar a fraseologia. E ele definiu assim, como uma expressão fixa, exclusiva de uma língua, cujo sentido geralmente não é literal, nem se deduz das palavras, que é a forma. Aí, também não entendi muita coisa. E venho, ao longo desses anos, tentando desvelar este conceito. Fiquei com a pulga atrás da orelha e fui garimpar. Porque eu perguntei aos alunos, onde é que eu vou encontrar essas fraseologias? Ele disse, eu encontro isso nos textos literários. Aí fui falar de todo o trabalho dele na lexicografia, que é exatamente a disciplina, né, que trata dos dicionários. Ele disse, olha, eu tenho as fichas, aí foi me dar uma verdadeira aula. E o José Alves era essa figura. Ele gostava de fazer essa garimpagem na literatura, né? Ele fazia uma boa recolha. Então, muito do que eu faço ainda hoje é ainda uma herança longe da metodologia dele, né? A não ser via do que ele produziu. Mas como eu deveria ter ficado mais próximo dele para aprender, como eu deveria ter perguntado mais ao José Alves para me tornar um perito, um proficiente nesse campo. Então, a partir daqueles anos 90, eu passei a me interessar de forma mais detida em garimpar nas obras literárias expressões idiomáticas, provérbios, locuções e ditos curiosos, e compartilhava um pouco com ele. Anos depois, eu decidi fazer mestrado, eu já cheguei mestre na UVA, mas depois fui fazer doutorado e quis fazer doutorado em fraseologia. Só que eu não tinha interlocutores. Um dos poucos interlocutores seria o Paulo Mozano, mas o Paulo Mozano estava afastado do programa. E aí fui ser orientado pela professora Rosimeire Plantin Monteiro, né? E com a Rose fui estudar fraseologia, porque ela já estava também estudando fraseologia, mas numa perspectiva psicolinguística. E isso, para mim, foi fascinante também, porque até então eu não tinha feito essa relação de fraseologia, isto é, essas expressões fixas não estão nas gramáticas, mas estão na nossa memória, estão na memória coletiva, elas são transmitidas por vezes inconscientemente. Então, isso me despertou, né, na tese, a escrever exatamente um trabalho numa perspectiva psicolinguística, no âmbito da fraseologia. Mas os informantes, o objeto mesmo. E aí, um dia, eu estava na UFC, ainda definindo, ainda com muita crise, né? Eu disse, meu Deus, é isso mesmo. E eu ouvi um grupo de alunos de letras na UFC, eu estava só passeando mesmo, visitando a biblioteca, estava sem muito compromisso. Só que eu vi um grupinho cercando um africano, que depois se tornou um amigo meu, e estavam tentando explicar aos alunos de letras, né, naquela brincadeira ali, no bosque, estavam tentando explicar ele, aliás, fazendo um teste com ele,
que era um teste de dar a expressão idiomática e pedir ele que desse o significado. Aí eu me lembro que deram assim, engolir sapos. Aí ele estranhava, aí dizia, como assim engolir sapos? Ele sempre entendia no sentido literal. Era um africano lusófono, falava bem o português, no entanto, tinha uma limitação com relação à expressão idiomática. Havia uma certa limitação fraseológica, havia uma certa limitação, entre aspas, né, com relação a aspectos culturais. Aí, pela primeira vez, eu percebi, observando, que eu disse, olha, tem um fator cultural. Um tempo depois, já fazendo pesquisa com os africanos lusófonos, e pedi um equivalente no crioulo, aí ele disse, olha, o equivalente que nós temos para engolir sapos é engolir o peixe pelo rabo. Então, esse componente culturema, esse elemento cultural, aí me empolgou ainda mais. A minha tese foi até longa demais, quase 800 páginas, e a professora nem queria que eu apresentasse assim, porque a gente não estava nem conseguindo banca. E tivemos que reduzir para 450 páginas, porque ficou uma tese longa. Eu me animei muito, né? Pesquisei cerca de 60, entrevistei cerca de 60 africanos, lusófonos, que estavam aqui no Ceará, né? Na Unilag, na UFC, em diversos campos, inclusive em Sobral. Então, só fazendo essa rápida homenagem ao José Alves, né, quando tudo começou. Eu sempre imaginei assim, eu vou para a universidade porque eu vou ter a grande oportunidade, ter tempo de ler mais e poder fazer pesquisas. Mas quando eu cheguei na universidade, não foi bem assim, aí fui me envolver com gestão, né, o Teodoro queria que eu me envolvesse, pró-reitor, não sei o que, uma série de coisas atrapalhando a minha vida acadêmica. E eu nunca consegui, por exemplo, eu tinha conversado com Horácio Dídimo, que já faleceu, e o Leite Júnior, certamente o Zé Olímpio, teve a oportunidade também de conhecê-lo. Eu tinha sido premiado com uma monografia, na época que eu fui estudante do Colégio Militar, e eu falava sempre com o Horácio Dídimo de escrever um dicionário do mundo mágico, a partir dessa monografia. Aí pronto, eu disse, não, quando eu for para a universidade, eu vou ter tempo de fazer o dicionário do mundo mágico de Lobato, né? E começaria com a chave do tamanho. Mas, na prática, isso não funcionou. E aí eu fui me perdendo ao longo dos anos. Quando foi em 2016, eu estava na hora de parar para sistematizar. Mas aonde é que eu vou parar para sistematizar os estudos? Aí eu disse, não, uma estratégia é fazer pós-doutorado, porque se eu for para um pós-doutorado, eu vou ter que me disciplinar, eu vou ter que parar para estudar e me dedicar. E isso foi feito. Aí, conversando com a professora Lívia, da Federal da Bahia, eu fui fazer o pós-doutorado, e ela disse, o que é que você quer? Eu quero estudar fraseologia, quero estudar língua, cultura, literatura, eu quero isso. Foi monte o projeto, aí montei, e resultou nesse sapienciário de culturemas, em cerca de 10 ou 12 textos literários, né? Livros, romances. Um trabalho só em cima da prosa regional, no caso. E o que nós vamos apresentar aqui eu não sei se chega a 1%, porque esse trabalho, para vocês terem ideia, como eu sou bastante prolixo, é um trabalho que são cerca de 3 volumes.
o trabalho com mais de um ano, mas isso não é obra só de um ano, né? Eu já vinha arrastando, fui sistematizando. Quando eu me dei conta, o que eu tinha para apresentar, 3 volumes. É uma coisa do outro mundo, não se faz isso. Mas eu tinha interesse de fazer isso exageradamente, exaustivamente, porque eu sabia que não teria outro tempo para isso. Então, eu vou me dedicar. Então, aqui o que nós vamos apresentar hoje, é uma pequena amostra de Luziaon. Só de Luziaon, de anotações, nós temos hoje, não está em casa porque ocuparia muito espaço, nós temos cerca de 3.000 páginas, só do romance Luziaon. Eu estudando todo o léxico da obra de forma exaustiva, né? Puxando anotações aqui, são cerca de 3.000 páginas de anotações, mas isto é ao longo de talvez 10 anos. Eu fui anotando, guardando, até que este ano, conversando com um editor amigo, ele disse, por que você não publica, rapaz? Você tem tudo isso engavetado, está na hora de publicar, coloque isso aí, não precisa ser tudo, não. Então, a apresentação do livro, que nós vamos falar daqui a pouco, né, que o Leite Júnior está me dando a oportunidade de publicar, é uma pequena amostra, né, um recorte assim para viabilizar. E ele ficou extenso, quase 300 páginas. E eu não coloquei nada, fui cortando, fui botando só as locuções, vou botar só as locuções verbais, algumas, só as locuções nominais, alguns provérbios, porque senão daria uma dimensão, aliás, seria um trabalho muito extenso, mostrando, portanto, o potencial que evoca, né, que traz a Luziaon. Eu devo ter lido umas 15 vezes ou mais, o Leite Júnior talvez bem mais do que isso, e quando eu vou à obra, começar desde o primeiro capítulo, ali, primeira parte, é uma sensação de não ter lido antes. E quando eu vejo outros esquemas cognitivos, se eu levar esquemas cognitivos religiosos, por exemplo, se eu levar a história de Santa Luzia para a obra, eu vejo ali o recontar, eu vejo uma legenda ali. Eu vejo que a história de Luzia Homem é a história de Santa Luzia. Eu posso recontar desde a saída dela da Fazenda Poeiras, até a morte na Meruoca, ou até o destino, que era o Acaraú. Então, aquele percurso, o percurso de Luziaon na obra, eu vejo uma equivalência com a história da Santa. E fiz isso, ensaiei isso, né? Eu até brincava com o professor, e ele acabou escrevendo um artigo, que eu disse, dá para a gente montar aqui em Sobral, a partir de Sobral, dá para a gente montar um turismo literário, que era tipo assim, um micro-ônibus saindo lá da Fazenda Ipueiras, na mesorregião, né? Ali, no Ipu, né? Naquela região ali, da Fazenda Ipueiras, até o Acaraú, recontando todo o enredo, toda a história de Luzia. Então, eu tinha esse projeto de turismo, que eu chamei de turismo literário. E aí era um trabalho em acordo com a prefeitura, né? A outra ideia que não deixei de lado, e o Leite Júnior talvez me ajude em algum momento, que era um memorial de Luziaon, né? Fazer em Sobral, com um ponto turístico atrativo também. Já até falei a ideia de colocar num museu, né? Alguma coisa lá e fazer um memorial, alguma coisa com relação a Luziaon, já que Sobral não tem. A princípio não tem isso. Fruto dessa pesquisa, desse trabalho, temos a isso. Eu fiz todo um estudo com a obra contística, com a contística de J.J. Veiga, né? Nós estudamos,
com essa metodologia que nós aplicamos também no ZEOME. É um trabalho também longo, e aí a gente sempre conta com parceria, né? Tem parceiros também, não tem como a gente trabalhar sozinho. Capitães da Areia, que é um trabalho também, nós fizemos um dicionário de cultura linguística. Os Corumbas, que é uma obra que eu não conhecia, depois fiquei fascinado, né, do Armando Fontes, e a obra também de Lígia Fagundes Telles, que eu tinha muito interesse em fazer, pensando no centenário dela, que eu acho que é em 2023. Então, nós já estudamos cerca de 12 obras dela, com todo o detalhamento, estudamos Alencar, estudamos quase toda a prosa de Alcides Pinto. Aí eu brinco com o editor, ele disse, não, vamos publicar tudo. Eu disse, não, nesse ritmo, Valdemir Miotello, sim. Aí, no mínimo, 100 obras, né, que tem aí pela frente. Claro que eu não tenho nem fôlego para publicar isso, porque a revisão é muito cansativa, até nesse contexto de pandemia, se torna cansativo quem está mais sedentário. Então, só mostrando para vocês aí um pouco, um produto, né, desse trabalho. Tem mais. Só Alcides Pinto, né, gente, é uma obra maravilhosa de Alcides Pinto. E eu gostaria ainda, tive a honra de conhecer, gostaria de fazer essa homenagem, como o Leite Júnior colocou inicialmente, é uma grande homenagem que a gente faz ao publicar uma obra, um dicionário, né? Um dicionário. Uma outra que nós concluímos já no início desse ano, em plena pandemia, foi a obra que foi um pedido muito especial da Raquel de Queiroz. Uma vez, eu estando com a Raquel de Queiroz, ela falou, como eu gostaria de um dicionário regional. Um dicionário regional para o 15. E quando foi este ano, eu já vinha demorando, eu concluí, e sempre pegando essas obras, eu tento, Leite Júnior e demais colegas, a Olímpia, eu sempre trabalho a partir da primeira edição ou segunda edição. Eu dou até preferência à segunda edição, porque normalmente na segunda edição há uma revisão, né, do autor. A segunda edição sempre é melhor. E a Raquel de Queiroz mesmo falava, né, eu nem gosto de ler a primeira edição, porque são muitos erros, aí a partir da segunda edição que a obra vai melhorando. E a outra obra que nós, talvez no mês de setembro, outubro, a gente publique, são duas, que são obras do Oliveira Paiva, Dona Guidinha do Poço. Aí tem um trabalho só com os metaplasmos, de subtração e adição, que nós encontramos na obra, a partir da sua primeira edição, e outro trabalho sobre a cultura linguística. E aí a gente aproveita e traz também, a gente amplia o dicionário do Américo Facó. O Américo Facó, que na tradição do final do século XIX, normalmente os livros traziam os glossários, principalmente livros regionais, né? Os autores tinham interesse, os editores também, de agregar a obra, trazer como apêndice o glossário. E, na verdade, a gente está ensaiando algo que talvez merecesse ser uma tradição, né? Obra regional, trazer um glossário de termos, porque ajuda também nos esquemas cognitivos do leitor, né? Na formação leitora. Muito bem. Eu não vou nem me alongar muito, não, viu? Tem texto aqui, mas claro que eu não vou colocar. Tentei, ao longo dos anos, me aproximar muito de fazer interface, por exemplo, fraseologia e semiótica.
Então, durante muito tempo, eu fui conversar com o Américo, né, Leite Júnior, que é uma referência, o Ricardo, escrevi artigos, né, trabalhando nessa perspectiva na semiótica discursiva, tentando fazer essa relação estável, essa união estável, também com a análise do discurso. Eu tinha muito interesse de aproximar sempre a fraseologia com outros campos da linguística, que eu sempre considero campos duros, né? Porque você vê a semiótica aí, a semiótica não é tanto, né? Porque você tem a semiótica da canção também, que é fascinante, né? A semiótica, ela abre mais, é a análise do discurso também. Mas outros campos da descrição do português são mais duros, né? Assim, é como se fosse um universo mais fechado. Ali você vai para a sintaxe, tem um gerativismo ali muito forte, né? E, às vezes, abrindo para a literatura se torna um pouco difícil. E eu tentei ensaiar isso, inclusive fraseologia e linguística textual, fraseologia e tradição e tal. Tentei sempre aproximar ao longo dos anos. E o Adair Sobral, uma vez conversando com ele sobre essas coisas, e ele disse, eu falando dos culturemas, que são unidades linguísticas marcadas culturalmente, né? Então, tem uma força cultural, não são meramente palavras, itens, né? É muito mais do que isso, são culturemas. Quando eu falo culturemas e alguém pergunta isso, não está claro, eu digo assim, olha, como é que você vê a questão da água? Não, a água, H2O, tal, não sei o que, pronto. E a água benta? Água benta, isso é uma água diferente? Tem gosto? Não, tem não. Mas ela é carregada de uma simbologia ali, religiosa, né? A água benta ali é recheada, ali tem uma marca simbólica cristã ali, né? Bíblica, muito forte. Isso é culturema. Então, água, você abre no dicionário, bom, água. Mas água benta, ali também no dicionário geral, é algo acima daquela palavra comum, não é um mero substantivo. Eu até diria, os culturemas funcionam também no campo das ciências como verdadeiras categorias, porque as categorias têm essa força, né, ideológica, tem essa força cultural, tem essa força para explicar o mundo, as realidades, certo? E os culturemas explicam o mundo, são categorias, portanto. E aí ele coloca isso, como ele é analista do discurso, e ele diz, no meu caso, poderia ser um paradoxo falar de palavras culturais, uma vez que, na minha perspectiva, todas as palavras são culturais, ao menos nos usos. Contudo, eu preciso admitir, como analista do discurso, que algumas palavras são mais culturais do que outras, no sentido de que remetem mais claramente, e por vezes de maneira hermética, ao contexto cultural, ou mesmo ecológico em que são usadas o que advém. Isso por que eu estou colocando essa palavra? Porque os culturemas, quando nós tratamos de tradução, os culturemas passam a ser palavras complicadas. Como traduzir um nome próprio? Então, não tem nem como traduzir. Mas como traduzir algumas expressões idiomáticas próprias de uma região, própria de um país, brasileirismos, né? Como é que você traduz, coloca no alemão? Então, esse estudo ele se torna importante até para a questão da tradução. Para quem faz tradução, a importância do dicionário de culturemas, a importância do dicionário de língua e cultura é definitivamente importante, é indiscutível, né?
é muito importante para o tradutor ter em mãos, por exemplo, um dicionário regional, um dicionário de língua e cultura. Daí o que o Adair colocou, algumas palavras são mais culturais do que outras, né? São revestidas disso. Nessa linha de trabalho, de pesquisa, a gente vem desenvolvendo ao longo dos 30 anos, né? Sem muitas pretensões. Eu já estou agora no terceiro estágio de pós-doutorado. Fiz um na Bahia, depois concluí outro na UFC, com a Rosimeire. Nós estudamos só culturemas na canção brasileira, né? E foi um trabalho também fascinante. Eu tinha muita vontade, eu sempre tive vontade de aprender a cantar, mas realmente eu não tenho a mínima vocação para cantar, mas em compensação eu vou estudar as letras de canção. E aí fui fazer com a Rose, concluí no ano passado, fiz um ano de estágio pós-doutoral com a Rose, e agora nós estamos concluindo já, eu dei uma paradinha, mas a gente vai concluir os biblicismos, isto é, unidades fraseológicas de inspiração bíblica na literatura brasileira. Então, é um trabalho também vendo ali as expressões idiomáticas presentes na Bíblia, né? Ou condensadas, mais de inspiração no Velho ou no Novo Testamento, e que vão aparecer em José de Alencar, por exemplo, tem uma fartura enorme, né, de biblicismos, e nós estamos fazendo sob a supervisão da Carmen Mellado, que é uma professora da Universidade de Santiago, na Espanha. Então, é fascinante. Antes da pandemia, eu pensei em fazer isso com ela mesmo lá, presencialmente, mas em meio à pandemia não deu certo. E o objetivo sempre desse trabalho é constituir um corpus, ou corpora, né, de frasemas, com fins de publicação realmente de dicionários, né, de divulgação, oferecer com isso estratégias de leitura, oferecer exercícios de frasodidática, porque nós sabemos que a proficiência das línguas, o quadro comum europeu para as línguas estrangeiras, as línguas modernas, europeias em particular, o quadro europeu coloca muito claro, né? Sem a proficiência das línguas modernas, europeias, passa necessariamente pelo aprendizado, pela competência fraseológica. Então, na verdade, quando a gente faz um trabalho como esse, né, com o Luziaon, por exemplo, o fim último, a teleologia do nosso trabalho, é alcançar mesmo a sala de aula e motivar o professor a montar exercícios, atividades, né? Ver perspectivas. Eu até brinco em sala de aula, quantas vezes eu digo assim, eu vou recontar a história de Luziaon só com os culturemas relacionados à ecologia. A fauna, a flora. Eu me lembro que eu dei uma palestra na UNB, alguns anos atrás, em que eu fui, e eu sabia que tinha muita gente da Bahia, eu disse, eu vou recontar a história de Capitães da Areia só pelas ladeiras de Salvador. E eu tinha feito, nesse meu estudo, eu tinha feito levantamento de umas 15, 20 ladeiras. E eu fui recontando a história a partir dos culturemas relacionados às ladeiras. Ladeira tal, aí eu fui recontando e situando na obra e reconstruindo aquela obra, né? Dando aquele enredo e chegando ao desiderato. Esse é o nosso objetivo também, favorecer o ensino de língua, de literatura, né? Pensando, sobretudo, na escola.
e valorizando ao mesmo tempo o texto literário, né? Como um texto importante na proficiência de uma língua. A proficiência de uma língua não pode ser só na estrutura dela. Aprender uma língua é aprender o seu vocabulário, aprender a língua também é aprender a sua cultura, aprender uma língua é aprender a sua literatura, não só a sua gramática, tá certo? E aí, os textos literários, de modo geral, às vezes quando às vezes eu converso com as pessoas, tem eu gosto de conversar com pessoas que tem alguma, por exemplo, Luziano, tem uns 3 professores em Sobral que eles são leitores, adoram Luziano, né? Estão sempre lendo e conversando sobre Luziano. Aí, uma vez eu conversando com o Denis, da história, aí eu disse assim, Denis, você lembra, tem uma passagem que Luziano chega à casa do seu Marco, que é o pai da Terezinha, grande amiga dela, e que ela chega e ele está lendo um livro. Aí disse, não reparei isso não. Eu disse, pois no meu levantamento lexical, tem um momento que ele está lendo um livro, Missões. Aí disse, realmente. Depois eu fui estudar Missões, as missões abreviadas, né, do Padre Couto, até então eu não conhecia. E quando você faz essa leitura com esta lupa da fraseologia ou da lexicografia, né, você faz, porque é como se você usasse uma lupa, uma lanterna para iluminar o texto, algumas coisas começam a ter uma evocação diferente, né? Você tem uma alusão diferente. Isso me marcou muito. Conversando com outras pessoas interessadas, por exemplo, você é de história. Você viu naquele momento que fala em missões? O papel ali e tal? Da mesma forma, né? O José Alves, inclusive, me ajudou muito a estudar, por exemplo, toda a etimologia dos personagens, né? E ver a relação, a motivação do autor, as razões de escolha até dos nomes. Crapiúna, né? Crapiúna, esse una aí, esse sufixo de origem tupi e tal, quer dizer negro e tal. Aí o José Alves, inclusive, me ajudou muito nisso. Então, cada nome ali, Raulino, né? Ver a motivação, Luzia. Enfim, o estudo exaustivo dos culturema, dessas unidades fraseológicas, né? Na hora que a gente começa a isolar e a estudar, aí você acaba tendo uma verdadeira epifania. Você acaba tendo descobertas interessantes. Então, o conceito que a gente gostaria de colocar aqui para vocês, rapidinho, para fechar, é que o culturema é qualquer elemento linguístico, específico, cultural, simples ou complexo, que corresponde a um objeto, a uma ideia, a uma atividade ou feito, que é compartilhado por todos os membros daquela comunidade linguística e tem um valor simbólico e que serve de referência ao modelo de interpretação. Então, é extremamente importante para a gente conhecer o texto literário de fundo, conhecer uma culturologia anterior. Às vezes eu digo assim, vou conversando em sala de aula mesmo, eu digo assim, vocês já leram o Cortiço? Aí lemos, tal. Aí fala de quê? Não, diz tal. Eu disse, mas vocês perceberam que ali é uma crítica à igreja? Independente de escola, deu para ser naturalista ou não, deu para perceber? Vamos ver, desde o João Romão, aí vamos estudar os personagens, ver a motivação do autor. E aquela pedreira ali, será que tem alguma simbologia, né? É uma palavra comum.
Será que está dando essa relação aí de colônia e coroa, né? Está nesse impasse aí. Sabe que tem uma xenofobia aí em jogo? E aí o Culturema, essas unidades linguísticas, marcadamente culturais, elas vão ampliar esse significado, porque elas vão trabalhar, vão oferecer para a gente uma dimensão extralinguística, vão oferecer para a gente uma aluzema. Eu estou fazendo neologismo agora, quer dizer, vai dar uma unidade nova para a gente, que é alusão, o que eu chamaria agora de aluzema, né? Essa unidade ainda maior, tá certo? Muito bem. Para esse trabalho, a gente precisa ter, senão a gente se perde, né? Tem que ser disciplinado. Eu não me importo de ler uma obra durante 6 meses. Eu sou lento. Então, às vezes, eu pego como Luziaome, houve uma releitura que eu levei 6 meses. Eu não tenho pressa. Primeiro, nesse estudo do léxico, a gente precisa ter um mapa, né? O que é que eu quero? Na recolha dessas unidades. Aí eu quero isso, pronto. Eu quero essas unidades que dão um sentido, um significado especial, cultural específico. Muito bem. Recolho. Vou colocar onde? Então, eu sempre me preocupei com essa parte metodológica. Então, fui capturando, né, recolhendo, nessa garimpagem, fui recolhendo devagarinho ali, controlando e colocando no seu lugar. Isso aqui é locução. Isso aqui é uma locução mais relacionada à natureza, à ecologia. Isso aqui é só relacionado à doença, né? Isso é fascinante. Só a parte botânica. E às vezes eu tenho dúvida, eu vou ter um pretexto para conversar com um botânico, né? Rapaz, apareceu esse nome aqui, não sei o quê, mas isso aqui no campo de vocês, né? Aí no campo sociológico às vezes aparece, ou no campo mesmo gramatical, apareceu essa unidade aqui, né? Como é que é a filologia, como é que a filologia pode explicar isso aqui melhor? Então, nós trabalhamos com unidades a partir da Igareda, mas ela não está preocupada com textos literários, não. Eu é que estou preocupado. Aí eu tive que adaptar toda a teoria de Igareda, que é uma teoria aplicada, talvez, a textos mais abertos, né, técnicos. Ela está preocupada com isso na obra dela, mas eu não estou preocupado com terminologia. Eu quero aplicar isso ao texto literário. E aí tive que adaptar, criar os âmbitos, né? Aí tem um âmbito de ecologia, história, estrutura social. E aí eu disse, não, isso aqui é um campo extralinguístico. O que nós vamos falar hoje, por exemplo, é o universo social. Pronto, certo? Mas teríamos muita coisa, evidentemente, para falar. Outro campo, durante a extração desses itens, é o intralinguístico. Aí é fascinante fazer levantamento de verbos, de perífrases, né? Sei lá, de advérbios, nomes, expressões, elementos culturais, ali específicos, concretos. A gente pode fazer levantamento de refrãos, de jogos, brincadeiras, né? E a gente pode ir guardando isso, humor. A figura do Raulino, por exemplo, a figura do Raulino em Luziaome é fascinante, é um contador de história. Né? O Raulino é um contador de história. Dá para a gente fazer uma tese de doutorado só sobre Raulino, a figura do Raulino. Então, o estudo lexical, com esse comportamento, né, não é de enquadramento, mas de localizar nos âmbitos essas unidades, pode favorecer o ponto de vista, a perspectiva. Porque é o objeto, é olhando sobre o objeto que a gente tem um ponto de vista.
o nosso ponto de vista, o nosso olhar, depende muito do objeto. E não sou eu que estou dizendo, não. O Fernando Saussure, ele já coloca isso, né? Aliás, melhor dizendo, corrigindo, o ponto de vista é que faz o objeto. Então, o que eu sei, o meu olhar, por exemplo, se eu tenho um meu olhar religioso, se eu vou... eu me lembro que eu fui estudar a Legenda Áurea a partir de Luzian, eu não conhecia a Legenda Áurea. Então, se eu tenho a Legenda Áurea aqui na minha cabeça, né, que é um livro do século XIII, se eu tenho a Legenda Áurea e levo esses esquemas cognitivos para a obra, eu quase tudo, às vezes eu tomo Luzian na perspectiva religiosa, católica, e vejo ali, o autor aqui só recontou a história de outra maneira, com as marcas locais, ele está contando a história de Santa Luzia, a santa italiana, né? Muito bem. A obra é uma obra publicada em 1903, no início, portanto, do século, e é muito interessante, a primeira vez o Leite Júnior e os demais leitores de Luzia, Olímpio, né, e os demais que estão aqui, e eu não tinha tentado muito nas primeiras leituras que eu fiz da obra, com relação ao ano da publicação. Não era relevante para mim. Hoje é extremamente relevante. Hoje, saber a biografia, de onde veio, o que fez, tudo isso, para mim, tem muito a ver com os esquemas cognitivos do autor. E não sei o que estou falando, não. Mabel Condé Marinha, ela coloca isso, né? A importância dos esquemas cognitivos do leitor, do texto, né? Como é importante você reconhecer realmente que está diante de uma novela, de um romance, que você está diante de uma comédia, né? Tudo isso tem muita diferença. Não é só estrutura, não, mas nas segundas intenções do autor. E aí eu estava lendo a obra e aparece, não sei se alguém vai lembrar, que é a palavra alecre. Aí eu fiquei, alecre. Pelo contexto, o contexto para mim, em uma obra literária, é o que decide o sentido. Não é o dicionário. Quando você está diante de uma palavra opaca que você não conhece, o melhor caminho sempre é o contexto. Porque o dicionário pode trazer até uma acepção, mas pode enviesar a tua leitura. Então, a grande preocupação deve encontrar o sentido no próprio contexto da obra. E aí eu vi a palavra alecre na obra, e eu disse, que é isso? Eu acho que eu já vi em algum local. Aí me lembrei de Os Sertões. Quer dizer, eu estava lendo e houve uma interface, uma intertextualidade a partir do léxico. Aí eu disse, rapaz, eu acho que esse cara, Domingos Olímpio, certamente leu a obra, porque só aparece lá, são os 2 registros, né? Hoje eu sou colaborador do UAS, e nós colocamos, de Luzian, nós colocamos alguns itens, mas já colocamos mais de 1000 palavras no UAS, né? Fruto desse trabalho. E é muito importante a datação. Esse trabalho nosso aqui, para a lexicografia, é interessante, porque é a datação. Aí eu digo, alecre aparece primeiro lá estava em 1903, mas depois chamei a atenção do UAS, 1902. Porque foi o ano da publicação de Os Sertões, certo? Então, esse trabalho, 1903, é marcante, é início, né? Início do século, em que Domingos narra a saga dos retirantes, com recorte para a lendária Luzian, que trabalha na construção da penitenciária da cidade de Sobral para sustentar a si
e a própria mãe Zefa, né? Aí o narrador chama da Santa Tia Zefa, certo? Tá aí o sumário do trabalho, as classes. As clássicas duas palavras eu sempre coloco, porque a Raquelzinha gostava disso, né? Que é essa introdução que o autor, aquele prefácio do autor, né? A apresentação do autor apresentando a obra, o resumo do romance, os procedimentos, esse dicionário de cultura, cultura linguística por capítulos, os antropoculturemos, personagens. Se alguém abrir a obra, né, esse livro, vai ver que eu faço levantamento só dos personagens, coloco ali, mas é um trabalho ainda mais extenso, né? São umas 300 páginas, só eu trabalhando os personagens, porque normalmente eu faço assim, eu extraio e também vou situando o leitor naquele contexto, né? O que está ocorrendo? Aqui foi uma resposta, tal, não sei o quê, aqui está tendo um diálogo. Só que, para publicar isso, a obra fica enorme, então você tem que limpar. O léxico de lacuna, né? Já as primeiras obras mostrando a importância do dicionário do Luziaone para complementar a lexicografia, né, os dicionários gerais, e os anexos, mostrando aí os momentos, no momento que eu vou separando esses âmbitos, e uma forma sintética também. É muito interessante, porque nesse trabalho, às vezes, a gente tem que oferecer, dar uma contribuição, mas que começa a ajudar mesmo o trabalho da gente. Por exemplo, eu senti a necessidade de fazer o âmbito, né, de colocar o âmbito ali, daquelas unidades que eu estava pesquisando, denominar esse âmbito ecológico, por exemplo, mas às vezes dentro do âmbito eu tinha subâmbito, aí eu criava uma terminologia, né? Aquela mesma ideia que a gente aprende na semântica de hiperônimo, aquela unidade lá, o guarda-chuva, e o hipônimo. Então, se você pegar no livro, tem um momento lá que eu crio vários hipônimos, porque, por exemplo, flora é bastante as ocorrências, né? É muito expressiva a ocorrência de unidades relacionadas à flora, à fauna. Então, eu não vou criar uma nomenclatura, uma terminologia para esse tipo de hipônimo, né? Mas eu estava ali com o olhar, com os princípios, portanto, da semântica. Então, o trabalho, o foco aqui é apresentar os fraseologismos regionais, mostrar a importância que tem na interface com a literatura, né? É importante o tempo inteiro ter também o conceito de fraseologia, como sequências linguísticas, essas sequências que, às vezes, ela não aparece no dicionário, mas a literatura regional, por excelência, ela registra, né? Aí, como esses autores têm uma preocupação com registro do uso da língua, né, da fala. Então, isso é muito interessante. Opa, tem um barulhinho aí, mas desconsidere. É um senhor passando aqui na frente. Uma das coisas também, e aí pode ser um motivo de debate, é o lugar de Luziaone. Quando eu fui ler o pictórico em Luziaone do nosso querido Leite Júnior, né, a obra dele, o trabalho de dissertação dele é fascinante, né, uma obra que eu devo ter lido uma vez, assim, inteirinha, 2 ou 3 vezes, né, lendo as partes que mais me interessavam, que é uma obra até, não é aquela obra volumosa, mas substanciosa. Mas, no final das contas, quando a gente trabalha com léxico, também eu acho que a gente pode ajudar, pode
contribuir na questão do cânone da literatura. Às vezes tem que ter um momento de revisão, né, do cânone. E Luzia Homem, historicamente, nós vamos falar aqui, eu sou muito chateado com algumas coisas, com algumas figuras, né? Uma vez eu fui ler, numa versão, há muitos anos isso, eu fui ler uma edição, eu não sei se era da Ática, que a Frank Coutinho faz uma apresentação. Ele esculhamba Luzia Homem. Aí diz que o cara fala das deficiências estruturais, não sei o quê. Tipo assim, olha, não está escrevendo na norma padrão. Puxa vida, é um romance regional, é um autor, vamos ficar aqui num consenso por hora, é um naturalista, né? Ele está preocupado em reproduzir um pouco essa fala. Está ali, a própria escola diz isso. E o Frank Coutinho, um crítico literário, ele nega. E a vida toda eu também fiquei, onde foi que ele tirou essa ideia, né? De esculhambar tanta obra. Daqui a pouco eu vou colocar para vocês onde nasceu, eu não sei se o Leite Júnior vai concordar comigo, né? Mas uma figura que teve um olhar, assim, eu diria, desprezível sobre Luzia Homem, é o Zé Veríssimo. A vida toda ele ficou brigando lá com Silvio Romero, né? Eles brigavam com relação aos períodos literários, aquelas coisas todas, mas o Zé Veríssimo também é um dos primeiros a não dar destaque para a obra Luzia Homem, né? Ele reconhece ali e tal, mas tem um momento que ele bota, tem uns lives de idealismo romântico, para se referindo a este vínculo, não é, nem chega a ser relação, né? Chega a ser esse vínculo entre Luzia e Alexandra. E aí o Zé Veríssimo é o primeiro a levantar e dizer, olha, tem uns lives, aí tem uns traços, uns indícios aí de idealismo romântico, certo? Isso se torna problemático, porque onde é que vai citar? Agora, tem uma figura aí que esculhamba mesmo, que é a Miguel Pereira, que é a Lúcia, né? A Lúcia Miguel Pereira, ela é uma figura fascinante. Um dia eu vou escrever uma obra e vou dedicar à Lúcia. Principalmente porque foi ela que conseguiu, ela capturou, depois de muitos anos, ela conseguiu os originais de Dona Guidia do Poço, e 60 anos depois, a obra foi publicada, que era uma obra de 1891, e só foi publicada graças a esse trabalho da Lúcia Miguel Pereira. Mas ela tem um desprezo à obra regional, né? Assim, é claro, quando nós pegamos esse livro aí, História da Literatura Brasileira, que é bem interessante, né? Ela vai trabalhando nos autores, faz uma crítica, mas a acidez dela é muito forte. Eu só coloquei um trecho aqui, porque não é o objeto do nosso trabalho, aí diz assim, a obra é realista na forma, sem os tiques dos naturalistas, talvez simbólico na concepção, sem ser simbolista, regionalista pelo tema, sem colocar o elemento local acima do humano, e todas essas tendências ao mesmo tempo, ao mesmo passo, se completando. Tá? O nosso querido Leite Júnior, ele reproduz também um pouquinho isso aí, né? Mais adiante a gente vai falar. E nós concordamos, não estamos aqui discordando, né? Mas talvez não é que é uma obra impressionista, é naturalista, realmente, não sei o quê, é bem pré-modernista, né? A rigor, o que faz diferença é a leitura desta obra, independente de enquadrar essa obra em algum local. Mas não enquadrar também tira ela do cânone, né? E tira ela, portanto, da escola. E tem o Pelinser,
Pelince não. O Pelince que é a cor, mas esse trabalho aí do Sandanello, o Franco Sandanello, que ele organizou, é um trabalho bem interessante. E esse Pelince escreve um artigo sobre o regionalismo literário, e quando ele vai falar do regionalismo literário, ele fala no regionalismo erudito. Então, eu estou marcando aí para dizer que a presença expressiva, significativa de unidades fraseológicas, fraseologias, na obra Luziaone, destaca a obra, torna pregnante esse aspecto do regionalismo erudito, tá certo? Porque mostra que houve um trabalho de pesquisa. House, essa obra, História Social da Literatura e Arte, eu não conhecia, foi conversando no Facebook com o nosso querido Leite Júnior, que ele me orientou quando eu levantava essa questão do impressionismo. Na verdade, foi ele que destacou sempre, e eu pedi fonte. Há muitos anos, não sei se ele lembra, ele foi me mostrar do Arnold Hausen, né? Que é a História Social da Literatura. E aí é muito interessante que a obra que trata do impressionismo, eu estava com ela agora há pouco aqui nas mãos, aqui pequenininho, né? Não sei se dá para ver, mas está aqui. Ela diz que as fronteiras entre o naturalismo e o impressionismo são borrosas. São hesitantes, né? Vamos traduzir por aqui. E é impossível estabelecer uma distinção histórica e conceitual assim definitiva entre ambas correntes. Então, é muito interessante que a questão, quando a gente situa o texto literário, as artes também, né? Como eu gosto, quando a gente fala em impressionismo, naturalismo, há necessidade também de falar da pintura, da arte, do teatro, né? Principalmente no final do século XIX. Mas aí mostra que essa fronteira entre o que é naturalismo e o que é impressionismo é uma coisa ainda não tão resolvida. E isso é importante também para as teorias literárias. O nosso Leite Júnior contribui de forma fascinante também para esse estudo e tem uma posição tal qual aquela anterior, né? Ele, olha, nem é romântico, nem naturalista, nem simbolista, nem impressionista, é um pedaço de cada um. E nós sempre seguimos isso no léxico. Quando nós estudamos o léxico, a gente viu essas porções que ele está falando. Dá para a gente perceber como ele está correto. Por isso que no livro eu digo, olha, é uma confirmação do que a gente colocou. Eis, portanto, uma pequena amostra do que nós fizemos. Nós trabalhamos a partir da edição de 1929, que é a segunda edição. A primeira edição eu tentei comprar, era um sebo lá de Minas Gerais, o cara cobrou R$6.000 pela obra, e independente do frete, eu ofereci na época R$3.000, há muitos anos, ele não aceitou, eu disse que ia para Belo Horizonte pegar a obra, ele não se preocupava com frete, e ele mesmo assim não aceitou. Aí me contentei e fiquei com a obra de 1929. Mas eu até gosto, porque a 1929 é a segunda edição. E presumo, eu acho que o Domingos Olímpio morreu em 1904, mas presumo, especulo que talvez ele tenha feito uma revisão, mas só como a obra é pós-morte, né, 1929, ela tenha demorado a ser publicada. Então, tem aí uma pequena seleção das expressões idiomáticas, todas locuções, né, aqui, para efeito, botar a alma pela boca. Um dado importante como eu sempre coloco, né, para o pessoal da lexicologia, lexicografia,
Assim como as palavras têm a sua datação, as expressões idiomáticas, a fraseologia também. Então, por exemplo, botar a alma pela boca. Às vezes nós fazemos levantamento, o primeiro registro escrito é em Lusiano. Às vezes uma locução como de comer, o de comer. Pela primeira vez, quando vai aparecer o de comer, a expressão, a locução de comer, com hífen, né? No registro escrito em português, é em Lusiano, certo? Então, as fraseologias também, elas têm um comportamento das palavras, recebe datação, né? Não dá para situar o campo gramatical, nem o objetivo. Eu conversei com o Perini várias vezes, ele coloca na sintaxe, né? A fraseologia estava na sintaxe. Eu digo, olha, não é bem isso. Não é bem isso, porque você não botar a alma pela boca. Não faz sentido você estar procurando aqui que é um sujeito, estás a botar a alma pela boca, que é um sujeito, que é um predicado. A expressão idiomática, a fraseologia, não se presta a isso. É uma unidade fraseológica, voltando àquela ideia, né? Que não se define um aspecto composicional. O princípio é o da não composicionalidade. Falando, custar os olhos da cara, é também uma expressão que aparece na obra, certo? Olha aí, no sentido de ter preço abusivo, né, ser caro. Ficar com a mosca na orelha, e é muito interessante, ó, assim como tem palavras que deixam de ser usadas, algumas expressões também deixam de ser usadas na sua forma inicial, primal, e são atualizadas. Então, fiquei com a mosca na orelha. Hoje a gente nem fala assim, a gente diz com a pulga atrás da orelha. Mas aí, quando a gente vai ver o primeiro registro escrito, que vai aparecer em Lusiano, fiquei com a mosca na orelha. O mesmo sentido que tem hoje com a pulga atrás da orelha. Estou de sobreaviso, desconfiado. Meter a mão no fogo. Como é fascinante esse estudo. Já em 1903 já existia essa expressão, já existia, eu digo, bem antes ela já existia, certamente, né? É uma marca de tradição oral. O fascinante é o registro escrito no texto em 1903. Por isso que era importante para mim também pegar, quando eu pego a segunda edição de 1929, de Lusiano, e comparo com a edição publicada agora em 2018, digamos, como os editores, às vezes alteram. Por alguma razão, não sei, eles colocam, às vezes, já colocam o significado, desaparece, fizeram. E tem também um lado policialesco, né? O 15 sofreu muito com isso. Quando eu pego a segunda edição do 15 e comparo com a edição nova, de 2018, por exemplo, a gente nota que os editores, em algum momento, né, as editoras alteraram alguma coisa por questões ideológicas. Meter o rabo entre as pernas, como é fascinante, aparece, é uma das primeiras expressões que são registradas na literatura brasileira, é exatamente em Lusiano, e com esse significado aí, meter o rabo entre as pernas, cabra frouxo. E eu vejo sempre para encerrar, a fraseologia, as expressões idiomáticas, uma forma de, ao lado, como se fosse um satélite, né? A gente descobre o sentido só pelo contexto. Meter o rabo entre as pernas, cabra frouxo. Então, já dá uma ideia em si do que quer significar. Isso é muito interessante. Não ter rabo de palha, não ter mácula na honra, né? Ser como macaco por banana, já aparece. Ter panos para as mangas. Como isso é fascinante, observa. Ter sangue de barata. A gente já usa hoje na negativa não ter sangue de barata. Isso é fascinante, porque a gente pode trabalhar também a noção de
sinônimo de antônimo. No campo da fraseologia, isso é uma questão semântica interessante. Tirar o cavalo da chuva. Tirar o cavalinho da chuva. Isso é tão fascinante, algumas obras, como o Astudilho da Guia do Poço, aparecem as duas expressões, tirar o cavalo da chuva e tirar o cavalinho da chuva. Aí mostra a hesitação. Assim como um autor pode ter hesitação na grafia da palavra, naquela ortografia epocal, ele também pode ter na escrita, na grafia dessa expressão, porque ele está tirando da memória coletiva ou da sua própria memória, né? E a nossa memória, às vezes, traz, evoca, coloca no papel alguma coisa um pouco distorcida. Aqui já mostrando a repercussão do trabalho, com Marcar Meiado, reconhecendo a importância desse trabalho, né, na Espanha, Gonçalves Rey, o nosso querido Leite Júnior, eu ia dizer meu Leite, ó, o nosso querido Leite Júnior, falando da importância também dessa obra. Enfim, não tem como concluir, como diz Flaubert, né? É uma besteira querer concluir, não tem como a gente concluir sobre isso. As referências. Querendo dizer para vocês, para finalizar, que esse material eu posso tranquilamente disponibilizar para vocês, sem qualquer dificuldade. O livro eu devo estar recebendo agora nas próximas 2 semanas, no máximo. Quem tiver interesse em receber o livro em papel, eu mando. Aí eu vou só pedir o Leite Júnior e alguém que anote, faça isso, manda por e-mail, viu, Leite Júnior? Manda por e-mail. Manda por e-mail que eu faço chegar em casa. Não precisa pagar nada, não. Desta vez, não. Agora, quando for na segunda edição, que eu revisar, tiver o trabalho de revisar a primeira edição, que o Leite Júnior está lendo também, né, Leite? Depois das correções, porque eu tenho... O Kelso está aqui, é um bom revisor. É um trabalho, eu tenho toda a reverência, todas as minhas reverências bajulatórias ao Kelso. Eu tenho todo... Porque o trabalho do revisor, certo? É incrível, porque eu não tenho... Eu escrevo, mas eu sofro na revisão. Primeiro, eu tenho aquela síndrome do revisor, que foi o Drummond, né? Drummond detestava revisar, porque disse que, ao revisar, ele tinha que cortar tudo. Então, era melhor não revisar. Aí diz assim, revisar é cortar a palavra. Aí, para cortar a palavra, é melhor deixar só para a segunda edição. Então, basicamente, era isso. Eu não sei, né? Talvez, nas minhas digressões, eu tenha esticado mais o tempo. Mas é mais ou menos isso. Então, aqueles que tiverem interesse em receber o livro em papel, porque é fascinante, né? O livro em papel, né, Leite, um romance em papel, porque a gente fica deitado, a gente vai para o banheiro, a gente vai para a praia, a gente vai para a calçada, a gente joga o livro no chão, coloca o livro no chão, levanta. Não tem negócio de estragar a bateria, né? Não é? Ali, não precisa de impressora, né? Já está impresso. É fascinante o livro. Está ali, não precisa digitalizar nada, está o livro impresso, já está, tem tudo ali. É a maior tecnologia do mundo, é o livro. Eu acho que o computador só foi inventado graças ao livro, porque tem tudo ali, né? Tem a tela, tem a área de trabalho. Não existe uma área melhor de trabalho. Ali a marginalia, é fascinante. A gente pega ali, né? Os rabiscozinhos ali o meu é todo cheio de marca ali, eu crio uma marginalia ali, aquelas anotações, é fascinante aquele espaço em branco, aquela tela ali. Então, quem tiver interesse em ler o livro até, porque é melhor, é menos cansativo. Pois não, Leitinho, desculpa aí.
Pois. Estou à disposição dos colegas. Eu vou furar, filho, eu vou mandar logo o meu endereço, viu? Pronto. Mas estou tendo o privilégio de uma leitura antecipada, né? E, olha, Vicente, mas palavras assim, as suas palavras, né? Aqui constituíram aqui uma aula brilhante, né? Uma aula que realmente é uma aula que é uma história de vida, não é só assim, o conteúdo, né? Aqui você está dando um testemunho, né, de um grande pesquisador, de uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, não é, entende o sentido do que é a universidade, né? Você está preocupado com a pesquisa, mas já pensa, não é isso, no ensino e já imagina soluções também no campo da extensão, né? E eu até concordo com você que muitas vezes, quando a administração nos rouba esse tempo, né? É muito complicado, né? Porque realmente eu sei que você, eu acho que eu também não sou, eu gosto, embora seja impossível, hoje sou vice-coordenador e tal, eu sempre sou alguma coisa, né? Então, como às vezes eu não posso fugir, corro para ser vice, né? E pelo menos eu fico ali um pouquinho na sombra, né? Mas você, né, assim, aqui apresenta um testemunho maravilhoso, gente, de exaustividade no melhor sentido do compromisso da pesquisa. Não é isso? Essa, digamos, vejam que é aquela exaustividade, eu diria até freiriana, não é? do Paulo Freire, quer dizer, o ler com calma, né? Ler como uma forma de alimentação, ler, realmente a gente vai lendo na horizontal, porque é uma leitura sintagmática, mas nós vamos sempre, né, chegando ao nível de profundidade, né, de sedimentação, dando tempo ao tempo, né, para isso, e o Vicente nos dá, né, essa aula de exaustividade. Né? Lembra muito, né, Vicente, até aquela anedota do alemão pesquisador, né, que disseram que solicitaram um tema, né, para foi um concurso, né, um tema sobre o paquiderme e tal, né? Aí já chegaram vários especialistas, né, e apareceram, né, assim, bom, não tem qual é o tempo para produzir? Não havia tempo, né? Então a gente brinca até depreciando a nossa própria imagem, né, um pouquinho da nossa assim, do nosso espírito, né, autodepreciativo. Então, diz que o pesquisador brasileiro chegou rapidamente, olhou ali, e em 2, 3 meses apresentou uma certa, né, uma monografia rápida e tal, e depois, né, digamos, de uns 2 anos ou mais, né, foi aparecendo o norte-americano, né, que é um tanto quanto pragmático, 5 anos chegou o francês, mas depois de 15 anos, né, aí aparece um alemão, né? Mas precisava de uma companhia de transporte para trazer um conjunto, né, de livros e tal. Né? E disse, o que é isso aqui? Não, era um concurso e tal e tal. E eu trouxe aqui o meu trabalho, minha resposta sobre o paquiderme e tal. E o que é isso? Bom, então aqui nós temos um tratado, né, geral sobre tal os paquidermes, né? Mas o que o senhor está vendo chegar aqui depois de 15 anos é o primeiro volume, né? Quer dizer, a primeira parte, né? Então tem essa brincadeira, né? Que a gente atribui para os alemães, mas na verdade é uma brincadeira que é séria, que mostra essa paciência, eu diria, beneditina, de quem realmente tem compromisso com o saber, né? Que dá tempo para a depuração, que dá tempo para a própria ignorância, né? Porque no final das contas nós somos movidos pela ignorância, não é? E a gente tem que dar tempo para essas demandas, né? E você, com a profunda erudição, mas você tem esse brilho, né, da modéstia, né, do sábio, né, que realmente sabe do que está fazendo, vai fazendo o seu percurso com muita tranquilidade, com muita calma, né? E vem produzindo uma pesquisa, gente. Essa pesquisa envolve também estudantes, por exemplo. Vejam que houve uma participação, né, no acesso a esse trabalho, né? Então, nós temos aqui o acesso a estudantes que são futuros, é um convite para, né, futuros pesquisadores e futuras pesquisadoras, né? Então, há portanto, aí muito, né, desse espírito, né,
né, digamos, do que se faz, do tripé universitário, né, como a gente conhece muito bem. Né? E eu diria assim que o trabalho do Vicente vem confirmar que uma grande obra, gente, ela corresponde a uma grandeza da fortuna crítica, não é? E quando eu peguei 30 anos atrás, né, eu fui juntando alguns cacos críticos, né, incompletos e tal, e eu realmente deparei com essas palavras a Zulmira descobriu um tesouro e desprezou, porque quando ela fala das contradições da personagem, ela descobriu exatamente o valor, né, isso que estaria nessas contradições, né? Mas ela não teve a mão, né? E aí depois temos depreciações como aquela que aparece da Zulmira Ribeiro Tavares, que é lamentável nos pobres da literatura, né, do Roberto Schwartzman, né? E aquilo me incomodou, né? Me incomodou e eu fui tentando reagir, né? E, enfim, nós temos aí, né, gente, vejam bem, nessa proposta, né, de estudo a partir de culturemas, né? E, Vicente, aí você conversa muito perto de mim em relação à semiótica. Não há dúvida de que isso não é uma questão da sintaxe, não se fecha na sintaxe, cujo universo maior é a frase, sim, mas aqui não é isso que está em questão, mas é o valor, né, contextual, dos simas contextuais, da atualização do sentido damasino, né? Ele fala da própria elasticidade do discurso, em que nós podemos ter locuções, frases e até mesmo discursos inteiros que podem ser reduzidos, né? Podem ter a compressão, né, de um único núcleo interlexical. Então, a questão é profundamente semiótica, no meu modo de ver, não é isso? E mexe, como você falou muito bem, né, com um conceito nosso, né, da semiótica, são as isotopias temático-figurativas, são, enfim, as linhas de leitura. Né? Agora há pouco, o nosso querido amigo, irmão, né, pesquisador, o Eduardo Luz, escreveu recentemente, né, Helena de Machado, né, o livro que não foi lido. Reparem o título, o subtítulo, né, em que ele encontra uma isotopia dessa, ele encontra uma linha, isso exatamente que o professor Vicente está dizendo, uma linha cultural, né, em que ele, inclusive, detona, né, no sentido mais, né, jovem, né, da palavra, né, ele detona essa concepção, né, de esquemática, de romantismo, de realismo. Né, ele consegue fazer uma tremenda revisão disso daí, surpreendendo, no meu modo de entender, toda uma tradição crítica. Né? Então, você mexe com isso, você diz claramente o lugar, a importância desse estudo para a tradução, gente. Né? Porque quem for traduzir tem que deixar algum sabor da regionalidade original, talvez tentando mostrar, mas nós temos também este sabor aqui. Quer dizer, o outro lado da cultura tem que perceber, né, digamos assim, o seu sentido na sua condição de produção histórica e cultural. Né? Perfeito, né? Inclusive, você não esquece o ensino, porque, no final das contas, isso vai bater na sala de aula, porque isso é proficiência. Né? Estão aí, gente, atenção à BNCC, as competências e habilidades que nascem lá na taxonomia de Bloom, né? Mas as competências são lá da semiótica também, né? Pragmáticas e cognitivas. Né? E aí, quantas vezes o nosso querido professor Vicente falou em cognição? Né? A palavra, né? Essa que é a competência, assim, no seu sentido mais fino, né? É como temos o software e o hardware, não é? Não, é o software, né? do nosso equipamento, né? De percepção e sistematização da realidade. Quer dizer, e vendo aqui, né, nesse sentido, essa ideia de que você toca o duplo da enunciação, não é? E o enunciatário tem os seus direitos. Você falou 15 vezes que eu leia este livro, né? 15, né, ou mais possibilidades, linhas, né? Portanto, temático-figurativas, eu posso construir. Adorei a ideia, né? Isso desde o turismo, né? Muito maravilhoso. Eu acho que isso nos faria ainda maiores. O Brasil está precisando desses investimentos, né? Mas aí você falou também de leitura ecológica, leitura, né, do Capitães da Areia pelas ladeiras, né?
E eu acho que isso nos diz assim, olha, nós podemos enxergar, né, novas linhas isotópicas, né? Porque através de um dispositivo de figuras, nós podemos tirar dali uma abstração, que é o tema, né? E dali nós chegamos, né? Então, eu vou dizer, né? Fico assim, muito feliz, né? E até uma coisa que eu sempre digo, que às vezes nos chegam, né, às nossas mãos, tá? Né? Propostas de jovens querendo escrever romance. Eu já cheguei a encontrar isso, né? E eu estou tentando, acho que eu vou levar para o Congresso Nacional uma lei que proíba menores de 40 anos de escrever romance. Né? Olha aí, Leite Júnior censurando. Mas não é isso, não é isso. É porque só uma vivência, né? Só uma grande vivência é que pode resultar numa obra que nos faz agora, né? Quanto tempo depois ainda discutir, voltar a ela, quer dizer, essa obra que se desdobra numa grande fortuna crítica, né? E é evidente que o jovem tem que se dedicar mais à poesia, ao conto, à crônica, né? De liberar o seu lirismo, né? E dar tempo ao tempo, né? Para que ele faça como fez, né, o Graciliano Ramos, o velho Graça, que deu tempo ao tempo, o próprio Domingos Olímpio, quando decidiu, né? Já com maturidade, poucos cabelos, né? Mas os poucos já eram brancos, né? Quer dizer, ali para deixar o Luzia homem ali pronto. Então, né, não é uma brincadeira que eu faço, né? Mas, assim, vamos dar tempo ao tempo para que... Porque o romance é uma história de toda uma cultura, está aí provado, de toda... Não é só aquela vida particular, mas é no sentido sociriano de um particular que atualiza, né, toda uma coletividade, toda uma possibilidade paradigmática e coloca isso numa realização, né, de natureza estética, né? Então, isso tem que ter tempo de voo, né? Tempo de vida. Assim. Só algumas pessoas que conseguiram fazer isso, como Raquel, através das leituras, né, fabulosas, né, de uma precocidade assim, monstruosa, não é? Monstruosa, é que talvez possa falar. Mas, mesmo assim, quando a gente coloca o 15 diante do Memorial de Maria Moura, ou da profundidade psicológica do Dora Doralina, a gente fica a pensar, né, que são instâncias de vivência muito, muito diferentes. São Raquéis, né, bem diferentes. Né? Eu aqui fico feliz, inclusive muito honrado. Ele deixou aí o quadro meu que está hoje no departamento, né? A pintura da Luzia, tá certo? Fez uma série de referências extremamente generosas a alguns passos, né? Meus passos são mais tímidos, né? Eu acho que eu seja talvez uma pessoa ali solidária, né? Que eu me envolvo no ensino, nas artes, né? Eu acho que porque, no final das contas, eu ainda acredito na humanidade, né? Eu aposto na humanidade. Então, acho que essa que é a minha militância, né? Acreditar na humanidade. Aí, o que você faz é de uma... Assim, eu estou querendo ver, temos que colocar os editores para funcionar, não é? Porque você tem muita coisa aí, já como eu falei, já tenho aqui a minha estante, né? E eu, pelo que eu vejo, eu vou ter que, né, não é só mais a prateleira, né, José? Eu tenho que preparar aqui um setor todinho para a chegada dos seus trabalhos. Então, eu fico muito feliz com a sua participação, sabe? Muito grato, né? Porque você fecha... Aí sim, né? É o fecho áureo, né? É para o nosso trabalho modesto, né? São 4 dias, né? O nosso trabalho, né? Ana Márcia e Georgia, é um trabalho que dá assim um flagrante, né? Um flagrante do estado, né? De pesquisa, né? De alguns aspectos, né? Que vêm sendo desenvolvidos aqui, mas que você com certeza engrandece, tá? E eu só tenho, né, a reiterar meus agradecimentos, tá bem? Espero que eu esteja à altura de escrever aquela... Estou pensando, o senhor era a pessoa mais habilitada, viu? Sim. Não fazer injustiça, viu? Não, com certeza, vai ser uma honra muito grande, né? E a revista também vai ficar... O PAMS lembrou seu nome, né? Você é reconhecido na Europa, viu? O pessoal já fala de você, só não tem um PAM. O PAMS, o Antônio PAMS. Vocês são amigos, não? Não, mas
Eu acho que ou é a Rosemary, mas eu acho É a Rose, a Rose. então a Rose deve ter feito referência a você. A Rose é muito querida, nós estamos aqui sempre nas nossas reuniões, né? Rose tem um trabalho de fraseologia fabuloso, gosto demais, né? Rose é uma pessoa de uma energia que eu vou te dizer, viu? Eu não sei como é que pode, né? Não é isso? Uma figura. Mas a minha Europa, até onde eu fui, foi até Cabo Verde. O meu passaporte, gente, só chegou até Cabo Verde e com muito orgulho para lançar um livrinho sobre a pintura e a poesia de Cabo Verde. Então, o meu passaporte ele só tem um carimbo e é lá de Cabo Verde, né? E com muito orgulho, gente. Essa é a minha internacionalidade. Então, eu acho que chegou foi através, né, de textos, né? E de algumas conversas, né? Tá certo? Muito bem. Pois, olha, agradeço. E as palavras, como é que estamos aí, George, Ana Márcia, assim, de participações e tal? Porque eu estava aqui na minha aula, né, concentrado aqui, eu já não vi mais nada, viu? Professor, queria agradecer a participação do professor Vicente, incrível. Já estou ansiosa para receber o livro, porque eu também sou dessas que prefere o livro no papel mesmo, aquele cheirinho de livro é muito bom. Professor Leite, é a honra de participar desse evento, de aprender muito aqui. O chat, Ave Maria, tá difícil achar os comentários aqui no chat, de tanta elogio que tem. O pessoal está agradecendo muito. Muitos elogios. Maria, chega, eu me perdi aqui. Mas olha aí. o resultado, né? Olha as coisas melhorando para o meu lado, né? A grandeza desse evento. Já tem pessoas aqui também que querem receber o livro. Pronto. E realmente estamos encerrando com chave de ouro. Já tinha gente perguntando se eu tenho amanhã, achando que eu tenho amanhã ainda, né? Tudo certo. Pois é, olha aí, o pós, né? O pós. Aí corre o risco de ser um estrambote, né? Não, Vicente, né? Tem que ter uma dose. A dose tem que ser na dose certa, né? Na dose certa. Vicente, você falou, e eu me lembrei do Sanzo, né? O Sanzo que foi revisor, né? O Sanzo foi revisor. Então, aí desse time glorioso do nosso querido, né, o Kelsen, né? Então, o trabalho realmente, né, é bastante delicado e tal. Mas o Sanzo, né? Ele que me entregou o Almirante, né? Assim, que veio da parte do Plínio Dó, passou para mim, né? Então, eu acho que eu torturei o nosso querido professor, porque eu demorei muito tempo para poder atualizar, né, fazer esse trabalho de atualização, né, da escrita, né? Então, mas realmente interessante, pelas qualidades, né? Embora ele tenha publicado em capítulos nos anais, né? Então, portanto, até o último número dos anais vai ser exatamente basicamente quando ele morre ali, então para a edição, né? Então ele publicou inteiro o Almirante, né? E qual é a ideia? É que o professor Sanzo, né? Ele chega, parece que isso está também na edição dos clássicos, né? De apresentação do Domingos Olímpico, mas paira aquela suspeita, né? De que o Almirante teria sido anterior, né? E quando você fala assim, né, sobre o item lexical que está lá no Euclides da Cunha e que passa, né, isso reforça, né, essa ideia de que realmente Luzia chegou depois. Apesar, né, de o Almirante ter sido apresentado depois, tudo indica que deve ter sido um papel já mais antigo, né, e que ele foi aos pouquinhos aproveitando para preencher, né, aquele semanário dele, né? Então, eu não deixei de pensar aqui nas palavras do Sanzo, né? É muito interessante. Né? O léxico, ele denuncia muito, né? Ele denuncia, ele na verdade, não é o léxico, mas o corpus. Eu às vezes, eu coloco, por exemplo, qual a diferença entre mim e um perito, um policial, diante de um cadáver?
Eu olho para o cadáver e me emociono, fico triste para aquele corpo ali estendido, fico gritando, tenho um clamor, fico emocionado. Aí o perito chega e começa a falar com aquele corpo. E o corpo começa a se comunicar com o perito. Aí o corpo diz assim, olha, eu fui assassinado, me vire que tem uma bala aqui nas minhas costas, olha aqui a minha orelha, arrancaram, veja os meus olhos, olha a minha língua, eu estou envenenado, observe. E aí vai para o laudo, para o perito legal, né? Corpo de delito lá, o Instituto Legal, e quando chega no Instituto, aquele médico conversa ainda mais. É um confessionário. Normalmente o cadáver se comunica e diz toda a verdade. Isso. Eu acho que é mais ou menos isso que ocorre quando nós trabalhamos com o léxico e constituímos o corpus. E nós passamos a dialogar com o corpus. A gente começa a conversar com a alma, né? A gente entra na alma do autor, a gente entrou na memória dele, e a gente fica lá conversando. E essa alma, através das palavras, na essência maior, ela começa a dar informações, né? Olha o meu tempo, veja quando eu apareci, olha o primeiro surgimento, olha a minha forma. É encantado, eu fico encantado também no regionalismo com os metaplasmos. E isso ocorre também em Luz e Homem. Daria para escrever um livro com os metaplasmos, que é o esforço do autor registrar a oralidade. Quer dizer, a grafia, como é fascinante, porque é a percepção dele. A percepção. Quando não é a percepção, ele preserva a percepção da comunidade oral ali. Ele registra, ele é fiel. Então, o corpus lexical e literário, em particular, ele é fascinante para a gente estabelecer diálogo, né? Você falou mais cedo da isotopia, né? Que é fascinante essa dimensão semiótica, quer dizer, rende, é um trabalho que continua rendendo, né? Ele continua rendendo. E aí, quem sabe, talvez no futuro a gente não possa escrever alguma coisa, né? Numa perspectiva de isotopia, né? Pegando nosso Greymar, né? Pegando essas figuras importantes da semiótica mais estrutural, né? Esse trabalho lexical atende àquela perspectiva da semântica estrutural de Greymar, né? Aquela perspectiva da semântica estrutural, e dá para avançar muito nele. Pois, muito bem. Olha, já, quer dizer, tudo que é bom está aí, né, gente? Nós estamos às 8 horas da noite, né? Então, já passamos aqui o nosso tempo, mas é aquela história, ficou realmente esse sabor, né? Acho que foi, né, Georgia, né, na massa, de quero mais, né? Então, que isso já fique como sugestão para futuros investimentos. Quem sabe, né? Viu, Vicente? Um evento conjunto, né, da UVA aqui com o nosso... Sim, pode ser. Vamos pensar, nós vamos... Né, não faltará assunto pelo que eu estou vendo aí, não falta de jeito nenhum. Então, eu vou passar então aqui para a nossa organizadora, né? Eu deixo aqui os meus agradecimentos, o meu grande abraço, né, de um evento que passou fronteiras. Que maravilha, né? Então, nós temos... graças a essa tecnologia, essa possibilidade, né, de estarmos, né, num estado de ubiquidade, né, que é algo realmente que só se pensava, né, para o além, não é? Mas estamos no aquém, usufruindo, né, de algo que parece que só era propriedade do além, não é? Então, eu agradeço, um abraço
para todo mundo, né, aqui, e que, enfim, né, em próximos eventos a gente possa contar com tanta generosidade, com tanta participação, né, para que a gente possa ter aqui, gente, né, convidados do brilho, né, nosso querido professor Vicente Martins, né, e, enfim, eu passo, então, né, muito agradecido, tá, para Ana Márcia e Georgia, né, que são as organizadoras, né, agradeço aqui assim também o encontro, a amizade com o nosso querido Kelsen, né, que é o professor José Olímpio, que são, né, assim, que estiveram aqui, e quantas outras, meu Deus do céu, porque eu não estou, né, assim, olhando aqui, mas tantas participações tão efetivas, né, com observações tão lúcidas aqui no nosso bate-papo, que serão guardadas, né, que nós estamos copiando, né, e trazendo aqui, tá certo? Então, muito obrigado. E eu passo, então, para nossas queridas, né, coordenadoras, tá? Para elas vão usar agora a chave para fechar este momento, né? Esse momento verdadeiramente mágico, né? Então, não sem antes fazer o registro fotográfico. Então, perfeito. Então, olha, temos já a correção. Ótimo. Diga lá, Kelsen. Então, tá certíssimo. Não, só parabenizar pelo evento, já estou aqui na expectativa do próximo, né? Esta programação tem que virar uma programação contínua, né? Trimestral, bimestral, se não mensal. É fundamental essa difusão, né? Esse trabalho que além de difundir, aproxima, estimula, né? Provoca para que haja mais pesquisadores, colaboradores. E por falar em colaboração, Vicente, meu querido, eu refaço qualquer agenda minha para atender a uma leitura que for necessária dos seus trabalhos e de todos aqui, viu? Estou à disposição. Pode contar comigo. Ótimo, que bom. Grato, viu, amigão? Prazer enorme te ouvir. E aí a gente vai estreitar isso aí. Só está faltando um abraço, né? Tem uns 30 anos ou mais que a gente não se abraça, ou 40, sei lá. Uma vez lá na Bienal Internacional do Livro do Ceará, eu fiz uma mediação. Aí a gente se abraçou, só tocou na mão. Isso, mas assim, eu estava referindo a Márcia Tiburi, né, que ela chegou aqui muito afobada, aí, dizendo gaúcha, né? Que ela disse, rapaz, eu odeio vir no avião, a pessoa, você vem me abraçar, eu odeio que me abraça e tudo. E eu fiquei assim, né? Eu disse, puxa vida, ela tá, será que ela está? E ela fez uma palestra brilhante e tudo, quando foi no final, para encerrar, eu agradeci e disse, olha, Márcia, sinta-se abraçada. Ela se levantou, disse, oh, meu Deus do céu, e me deu um abraço tão forte que até hoje eu estou com o calor dele, né? Mas um abraço é fundamental, amigo Vicente. Eu quero mesmo que a gente se encontre em breve, todos nós, né, num evento em presença, para que a gente possa, na confraternização, todos nós nos abraçarmos, né, em um abraço terno e eterno. Valeu, grato pelas palavras. Hein? Muito obrigado, amigo. E dessa vez, quem vai lembrar a foto sou eu, hein? Ah, é? Então, aqui, eu deixo aqui as palavras, né? Eu vou fazer logo a foto, né? Pode ser, então, gente. Estou aqui batendo a foto, tá certo? Então, vou aparecer a imagem, né? Porque a foto é a melhor imagem, né? Olha, é bom assim, é bom, vamos estar. Então, vamos aqui, né, saindo daquele carômetro, né? Daquela foto, vamos aparecer aqui ao vivo. Pois, gente, eu vou fazer aqui a foto, tá certo? E eu espero depois compartilhar, né? Também nos nossos contatos, que nós vamos ter, tá? Então, atenção, 3, 2, 1. Então, a primeira, a segunda para dar certo, atenção. Pronto. Então, agora as nossas... Depois manda, viu? Manda sim. Vou mandar aqui.
Pois, Ana Márcia e George, então, com vocês, eu vou entregar, né? A chave é de vocês. Vocês é que fecham o nosso encontro. Gente, boa noite. Estou imensamente feliz. Queria primeiramente dizer que o idealizador, o grande idealizador desse momento é o professor Leite Júnior. Chegou com uma proposta maravilhosa para nós, que somos, né, orientandas dele, e abraçamos, vamos em frente, não vamos nos preocupar, vamos em frente, vamos fazer. Então, assim, que momento rico, inovador, maravilhoso. Professor Vicente, estou emocionada com o seu trabalho. Ainda estou em pesquisa, mas vai ser de grande valia esse seu trabalho para complementar a minha pesquisa. E, enfim, todos nós que gostamos de Luzia, que admiramos, que somos, de certa forma, todos cúmplices desse grande trabalho maravilhoso. Meus parabéns. Que evento brilhante, eu só tenho a agradecer, na verdade, somente. Só o que eu posso fazer é agradecer por tudo. Todos nós, essa grande... Valeu, Márcia, né, pelas palavras. Essa riqueza, é uma grande riqueza, tá certo? É uma imensa satisfação. A nossa satisfação é imensa. Muito obrigada. Recíproca, viu? A recíproca. Grato pelas palavras. Boa noite, gente. Então, eu faço minhas as palavras da Ana Márcia. Quero agradecer ao professor Leite por esse evento, idealizar esse projeto, esse projeto, e por permitir a participação. Com certeza eu aprendi demais nesses dias. Agradeço ao professor Vicente também por esse momento riquíssimo. Fiquei até sem palavras, que eu não tenho nem o que dizer. Agradecer a todos que estão aqui, que prestigiaram, que estão conosco esses dias, prestigiando, colaborando. Eu aprendi muito, estou muito feliz e espero que possa ter outros eventos presenciais, para a gente dar um abraço, todo mundo poder se ver de verdade, né? Mas agradeço demais, é isso, só agradecer. Estou muito feliz, muito grata. Muito bem. Grato, Jorge, aí pelo apoio, parabéns pela condução, organização, parabéns também ao Leite Júnior, né? Em outro momento ele tinha me convidado, não deu certo, mas desta vez eu devo muito ao Leite Júnior, aos conhecimentos dele também, faz diferença na vida da gente, né? Tudo que ele faz é muito bem feito, nas artes, na literatura, nos estudos, na docência, né? É uma luz importante, né? Nós somos... a presença do Leite Júnior, numa geração, nos anos 80, muita gente vai contar, tem muito a contar, na educação básica, que ele atuou durante anos na educação básica, e vem atuando já há muitos anos também na educação superior. Então, nós somos rebento dele, né? Quem é o pai dessa história, todo dia aqui, o culpado dessa história é o Leite Júnior, ele sabe disso, né? Talvez eu não tivesse avançado nada. Eu me lembro que, ao ler o pictórico em Luzia Homem, e vi a dimensão religiosa da obra que ele especula lá, aí eu disse, puxa vida, ele percebeu isso. Eu fiquei até chateado, achando que tinha feito o achado, assim, aqui é a história da Santa, é a Santa Luzia. Comecei a espalhar, aí fui abrir o pictórico, já estava lá milhões de anos, o homem já tinha feito os achados, quer dizer, um homem que já garimpa bem antes da gente e descobre diamantes. Então, a gente ainda está em descobrir ouro, não sei o que, o Leite Júnior já descobre diamante logo e já traz ele lapidado para a gente, é fascinante. Então, parabéns, George, a todos vocês, uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, Vicente. Vamos emendar, né, Vicente? Tá na hora, né? A gente vai para a academia agora, pessoal. Muito obrigado a todos. Foi bom demais, bom demais. Ô, Olímpio, um abraço. Tchau.